Estamos de volta com Caso e Polícia, seguindo a nossa série de entrevistas sobre intolerância religiosa. Este foi o assunto, como eu já disse, da redação do Enem 2016. E esse é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios as representantes das religiões islamita e mórmon. Lembrando que o objetivo do programa não é promover o debate de qual religião está certa ou errada. Muito pelo contrário, né? A gente quer aqui conversar dentro da pluralidade, das diferenças e chegar a um denominador comum, não com relação à religião, mas do convívio, entre as pessoas, independente da sua bandeira religiosa, mas o convívio harmônico, né? E a gente recebe hoje, deixa eu falar logo aqui com o meu amigo Gutenberg Amorim, que ele é mórmon, né? Representante da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Tudo bem, é um privilégio estar com vocês aqui nessa oportunidade tão ímpar e saber que há uma preocupação de esclarecer assuntos tão importantes e tão relevantes no momento atual que vivemos no Brasil. E o Erickson, que é representante da religião islamita, né? Muito obrigado pela sua presença, pode ficar à vontade. Agradecemos também a oportunidade e todo espaço é bem-vindo para esclarecer a população das verdades e dos mitos que envolvem a religião islâmica, né, no mundo hoje. Infelizmente, a gente é alvo de muita propaganda enganosa divulgada aí nos meios de comunicação e nas redes sociais. E a gente está aqui para esclarecer. Certamente, Erickson, a intolerância passa pela falta de conhecimento. As pessoas são intolerantes porque elas não têm conhecimento, né? Se a gente pelo menos se debruça a mergulhar um pouco, conhecer um pouco da história, não que você vai, eu usar um termo bem religioso, se converter à crença de ninguém, mas você vai pelo menos respeitar um pouco. Acho que muito da intolerância que os islamitas sofrem parte pela falta de conhecimento. Não, com toda certeza. E como eu falei, dos muçulmanos hoje sofrem justamente por causa de informações equivocadas que são passadas pelas redes sociais. Inclusive, aqui na Paraíba, o Fórum de Diversidade Religiosa tem lutado para que todas as pessoas se respeitem, né? Não se tolerem, mas se respeitem, né? É como você bem disse, a gente não quer que ninguém seja obrigado a nada, mas que pelo menos conheça para não propagar ideias equivocadas e às vezes provocar violências, como acontece em muitos casos. Erickson, eu estou conversando com eles, daqui a pouquinho eu passo para o nosso amigo representante dos mórmons, né? E deixa eu começar logo contigo, porque acho que das religiões, por estar ligada diretamente e uma ideia errada, errônea, com o terror, com o terrorismo, vocês sofrem mais ainda discriminações. O que é que tem a ver sistematicamente o Islã com o terrorismo? Na realidade, não existe nenhuma conexão. Eu não conheço nenhuma religião, nenhuma delas, que no seu bojo teológico pregue a violência. Pelo contrário, toda religião que eu conheço prega a paz, a convivência. Se você pesquisar um pouco, depois dos atentados que houveram na França, o número de conversões praticamente dobrou. Por quê? Porque as pessoas procuraram saber que religião é essa que propaga esse tipo de coisa e começaram a descobrir que a religião não prega isso, prega o contrário, a paz e a tolerância. Inclusive, vários judeus foram salvos no mercado em Paris por muçulmanos, né? O próprio Estado Islâmico, dito islâmico, ele executa muçulmanos, eles explodem mesquitas, inclusive promoveram um atentado em Meca. É uma coisa inconcebível. Como você que é religioso, você promove um ato no seu solo mais sagrado. É como um católico devoto explodisse o Vaticano. É algo inconcebível isso, né? E se você analisar um pouco a história, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi dominada pelos muçulmanos. E os católicos, ou os novos cristãos, ou seja, ex-judeus da época medieval, eles buscavam refúgio nessas áreas, porque os muçulmanos os recebiam, os tratavam bem e davam liberdade de culto. Tanto é que eles não falam árabe. Portugal e Espanha mantiveram sua crença, mantiveram sua língua. E o que aconteceu com o Brasil quando os portugueses nos colonizaram? Impuseram aos índios a crença, a língua, não é isso?
e seus costumes. Então o Islã não impõe, ele convence pela sua base teológica e pela ação. Existe um termo, o senhor falou da imposição, né? Existe um termo histórico, ele parece ser muito forte, mas eu considero muito válido, que é o estupro religioso. Você empurra realmente de goela abaixo a sua ideologia religiosa. Os mormons, acredito que sofra a intolerância, sofra o preconceito, até propriamente dos cristãos, porque algumas ramificações cristãs não consideram os mormons como cristãos. Por que existe essa dissocialização? Porque a revelação dos mormons, eu já li muito, e vejo muita gente falar, que se baseia muito mais, eu quero que o senhor desmistifique isso, numa revelação do José Smith Jr. do que na própria revelação de Cristo. Na realidade, a informação errada é mais danosa do que a falta de informação. Então, quando você vai no site procurar sobre qualquer religião, existe uma gama imensa de informações falsas que prejudica muito mais do que o ensino da verdade. Então, na realidade, o que você está falando é a diferenciação de religião e seita. Porque seita é quando nós seguimos alguém. Então, se nós seguíssemos Joseph Smith, se nós seguíssemos qualquer outra pessoa, nós seríamos uma seita. Já a religião vem do latim religare, que significa unir o homem a Deus. Então, quando você procura Deus como Salvador, procura Jesus Cristo como seu Filho, então você passa a ser uma religião e não uma seita. Então, na realidade, nossa discriminação, por assim dizer, não é algo tão velado, não é algo tão claro. Nós sofremos mais de maneira muito sutil. Eu gostaria de dar um exemplo para você. Então, nossos jovens, nossos filhos, quando eles vão para a escola, eles sofrem intolerância porque eles não bebem, eles não fumam, eles mantêm a castidade até o casamento, eles guardam o dedo do Senhor. Então, por viver essa realidade que é comum a outras religiões, mas elas simplesmente não cumprem, então eles se tornam totalmente uma faixa etária onde precisa de muita autoafirmação, onde será o futuro do país, da sociedade, de um modo geral, mas são tolhidos de alguma forma de participar de um grupo de estudo, de ser um presidente de classe, de ser um representante de algum grupo escolar, simplesmente porque tem essas prerrogativas que é de sua própria religião. Então, já nos adultos, nós não temos uma perseguição tão velada, não é? Tão clara, não tão explícita, não é? Mas os nossos jovens é quem mais sofre, não é? Às vezes, numa classe de 50 alunos, 40 alunos, temos um único membro da igreja e é o único que valida a castidade, é o único que não bebe, o único que não usa drogas, o único que guarda do Senhor, e você imagina como é que fica. Até se transforma a perseguição em bullying muitas vezes. É uma total inversão dos valores, a gente vê. Exatamente, isso, né? Né? O certo é ser o errado agora, né? E você paga por ter uma vida E você retilínea. fica só, né? É verdade, está sozinho. Tá como a história da mãe que vai assistir o desfile do filho na escola e o filho é o único que está batendo o pé de maneira errada. E ela diz que o filho é o único que está certo, né? Está certo, né? Não consegue enxergar o eu. Independente de uma filosofia religiosa, os itens que o senhor nos passa, não beber, não usar drogas, né, ter uma vida reta, independente de você professar uma fé, é algo salutar para a sociedade. Sim, né? sim. Você não precisa ser mormon ou deixar de ser mormon para você ter uma vida retilínea. Quando eu fui, faz 35 anos que eu sou membro da igreja, e quando eu me tornei membro da igreja, eu era um jovem advogado. E o que me chamou a atenção para a igreja foi algo muito simples. Tem 13 princípios, considerados como 13 regras de fé, e uma delas diz que nós queremos ter o privilégio de adorar o Senhor nosso Deus, de acordo com os ditames de nossa consciência, e dar prerrogativa a outras pessoas de adorar onde, como e a quem eles quiserem. Então, isso que me chamou a atenção. Puxa, como uma religião, não é? Democrática. Então, eu era um jovem advogado, não tinha religião. Eu digo, mas como é que se pode viver isso? E eu tenho vivido isso durante os últimos 35 anos, né?
Então, mais da metade da minha vida eu tenho vivido nesses conceitos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para ambos, para a gente deixar... Sim. A gente está falando sobre intolerância, mas para a gente deixar bem claro o que as duas religiões representadas aqui pregam e o que é que elas vivem. E eu vou fazer uma pergunta que é comum aos dois. Começar com o Erickson. Quem é Jesus Cristo para os islamitas? E quem é Jesus Cristo para os mormons? Jesus, para nós, por incrível que pareça, tem muita gente que não até pensa diferente. Jesus, para nós, é o Messias. Nós esperamos também a sua segunda volta. Né? Nós o temos em mais alta estima, porque foi enviado à Terra através de Deus, concebido miraculosamente através de Maria. Então, nós não cremos diferente da grande maioria dos cristãos. A única diferença é que nós não cremos na questão da Trindade. Nós cremos que Deus é único, como o próprio Jesus disse, né? Enquanto ele foi tentado no deserto, ele disse: adorarás somente a teu Deus, somente a ele prestarás culto. Então é isso que a gente crê, né? E ele é muito importante, ele está presente no Alcorão, né? A sua mensagem é importantíssima para nós, tá certo? E nós temos em mais alta estima. Para os mormons. O nome da igreja, você vê que é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Então, nós cremos em Cristo, adoramos em Cristo, pregamos a Cristo, confiamos na expiação de Cristo e sabemos que Ele é o único caminho pelo qual iremos ser salvos através de Cristo. Como outros dias eu assisti às entrevistas dos outros que nos antecederam, e é exatamente isso que eles ensinam também. Agora, também acreditamos em Deus, o Pai Eterno, e acreditamos no Espírito Santo, que forma a Trindade, né? Talvez essa seja a diferença. A divergência. Não divergência, mas o conceito que... Difere, não é? Nós acreditamos que Deus é um ser exaltado, Jesus Cristo é um ser exaltado, e temos o Espírito Santo que converte o homem em sentimentos da verdade, né? Mas seguimos Jesus Cristo, respeitamos Jesus Cristo. Uma parte importante sobre Jesus Cristo é ter os atributos cristãos, né? Caridade, amor ao próximo, ajudar as pessoas, servir as pessoas. Você tem ideia, eu creio que semelhante a você também, nossa religião nós não temos nenhum cargo remunerado. Tudo que nós fazemos são voluntários, né? E nós doamos de acordo com nossa capacidade, com o conhecimento que nós temos, transmitimos. Não somos um clero remunerado, somos um clero leigo, né? Então nós estudamos, nós fazemos comunidade, nós ajudamos, nós cuidamos uns dos outros, nós visitamos, nós ensinamos. E esse é o papel que Jesus Cristo fazia. Era assim que ele fazia. Eu tenho advogado, eu tenho defendido que um dos motivos para a crescente onda de intolerância religiosa é a relação estreita, próxima demais do poder com a religião. O poder político sendo confundido propositalmente com o poder da religião. Essas duas ciências estão caminhando juntos desde o nascedouro dos primeiros ajuntamentos sociais. Sempre, né? Sempre foi assim. Os primeiros clãs sociais se juntavam e tinha como base a adoração a uma divindade. Então, o poder da igreja está ligado diretamente com o poder político. E a gente vê isso no Brasil também crescendo bastante. Eu citei esse exemplo aqui, vou citar novamente. Uma das principais cidades do Brasil hoje, a cidade do Rio de Janeiro, é governada por um bispo protestante, pelo bispo Crivella. Como é que vocês avaliam essa relação religião e poder político? Pode começar pelo senhor. Ok, eu gostaria de começar fazendo uma seguinte ponderação. Eu, como advogado, durante muitos anos, eu acompanhei muitas pessoas na área trabalhista que foram vítimas de problema religioso. Alguém que foi demitido por ter se convertido a determinada religião e ele chegou no trabalho e disse: olha, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso, meus critérios são esses, porque eu sou religioso. A religião não ia interferir na sua capacidade, a religião não ia interferir no seu desempenho, mesmo assim ele foi tolhido do emprego, ele foi demitido por isso. Então, quando você vê política, Estado, então você vai ver que essa questão está no judiciário, está no legislativo, está no executivo. Nós vamos encontrar essa força o tempo inteiro, a religião, dentro dessas organizações, que são, assim, até impossível de dissociar mais.
Então, por exemplo, embora na Constituição nós temos Um Estado laico? o Estado laico, embora no Código Penal nós temos o crime de discriminação, mas para você provar que alguém foi prejudicado por sua religião, pode demorar anos no Executivo. Por mais que seja viva, mas ela está nas entrelinhas? Sim, por mais que ela seja premente, por mais que você veja a olho nu, mas você ter o amparo da justiça, o amparo da lei em relação a isso, é a maior dificuldade. Então, quando você diz, olha, um bispo, ele está no poder agora executivo, né? Isso não nos preocupa tanto, ele tem lá sua Câmara de Deputados, tem sua Câmara de Vereadores, ele tem... E está dentro de um sistema democrático. Democrático, não nos preocupa. O que nos preocupa é aquele que não tem acesso à justiça, para que ele possa ter seus direitos preservados por ser um muçulmano, por ser um espírita. Eu faço parte de uma organização internacional chamada J. Ruby Clark Law Society. É de advogados, que atuamos no mundo inteiro e damos trabalho pro bono. Temos um departamento, uma diretoria de liberdade religiosa, até alguns meses atrás era um diretor dessa parte do Nordeste, na qual nós estamos o tempo inteiro falando sobre isso. Olha, é necessário que o indivíduo ele tenha o direito à justiça em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Independente das suas convicções. E geralmente, não sei, mas se alguém for discriminado no trabalho por ser muçulmano e ele leva isso numa justiça trabalhista, e o juiz que vai se amparar no quê? Para beneficiá-lo, para ajudá-lo. É, né? Muito complicado. Só na Constituição é impossível. Essa relação da religião e poder, ela também está muito viva com os muçulmanos e até, eu queria que você comentasse sobre isso, esses radicais islâmicos tentam justamente isso, impor a religião, os califados, como modelo político, governamental das regiões. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, com toda certeza. O que vemos muitas vezes é uma questão puramente política, né? Onde grupos tentam impor um governo, né? E impor suas crenças. Isso, se você prestar atenção no Oriente Médio, muito pouco tem a ver com religião, né? Inclusive, como eu comentei, o próprio ISIS, o famigerado Estado Islâmico, ele explode mesquitas, ele é contra qualquer pessoa, muçulmano, cristão, hinduísta, não importa, que for contra a ideologia deles. Então eles querem simplesmente impor um poder político. Lógico, eles usam muitas vezes o pano de fundo religioso apenas como desculpa. Então nós somos particularmente contra essa união de Estado e religião, porque a gente tem visto que com o decorrer dos anos, dos séculos, é extremamente danosa. Esse binômio é muito danoso, né? Agora, aqui na Paraíba, nessa relação de defesa do direito da pessoa exercer sua religiosidade sem ser prejudicado, nós temos aí a Comissão de Diversidade Religiosa, temos a Comissão da OAB de Diversidade Religiosa, que é muito importante. Então, se você sofreu ou sofre qualquer tipo de intolerância ou crime baseado na sua crença, você pode procurar a OAB, né, que eles têm um departamento, uma comissão exclusivamente para isso. E a Comissão Estadual de Diversidade Religiosa tem lutado para que os poderes públicos, através do governo do Estado, oficializem a Comissão Estadual de Diversidade Religiosa ou a Prefeitura, a Coordenadoria Municipal de Diversidade Religiosa. Por mais que seja tão difícil tipificar. Sim. Tipificar é muito difícil. Mas se nós conseguirmos, como ele está falando... Deixa eu só abrir um parênteses, sim, sem querer cortar o senhor, por favor. Mas deixa eu introduzir mais pessoas na nossa discussão e abrir os telefones para que os telespectadores possam contribuir com o nosso debate hoje. A partir de agora, você pode ligar para o 3015-3708 e contribuir com a nossa discussão, com o nosso debate aqui, tanto fazer perguntas para o muçulmano, quanto também para o representante da religião dos mormons, né? Fique à vontade, 3015-3708, a partir de agora você é parte do nosso debate também. Pode continuar. Ok, então, tanto a OAB como as organizações internacionais, nós ficamos mais no campo do ensinamento, certo? No campo do proselitismo para que isso não aconteça. Nós sempre, é muito fácil dizer para alguém que ele não deve fazer,
Mas a vítima do caso, ela sempre, como todas as vítimas de qualquer agressão, no caso da mulher, com a lei da Maria da Penha, que nós conhecemos, que avançou muito no Brasil nos últimos anos, mas toda vítima, ela termina se sentindo culpada pela agressão que recebeu. E isso acontece no campo religioso também. Então, muitas vezes, o indivíduo, por ser diferente, pelo seu credo, ele é agredido, mesmo tendo organizações que vão o defender, mas ele sempre vai pensar o quê? Bem, a culpa é minha, e isso também nós não temos dados exatos da quantidade de pessoas que são prejudicadas por isso. Eu tenho a Vilma, está na linha com a gente, ela é da cidade de Bahia. Oi, Vilma. Como? Ah, Silva, perdão, Silva, né? Boa tarde, fique à vontade. Oi, Lauro. Eu sou aqui de Bahia, eu sou evangélico e tenho uma opinião a respeito dessa situação, né? Intolerância. Fique à vontade. Eu acredito que no mundo que vivemos hoje, nós precisamos de uma união, porque tem tanta, no meio mesmo religioso, tem tanta discussão, tem tanta desunião que acaba atrapalhando. E o foco é acabar com isso, é acabar com esses problemas. Nós temos que nos reunir para fazer algo diferente, para lutar pela nossa sociedade que já está bem bagunçada, né? Verdade. Que já está bem atrapalhada. Verdade, verdade. Muito lúcida a sua participação. Tem algo que já virou até um jargão, né? O que nos une é maior do que o que nos separa. Se a gente consegue construir uma unidade dentro da diversidade, isso é muito salutar. Agora, eu tenho separado essas entrevistas que a gente tem feito em 3 partes. Primeiro, uma discussão mais temática, para a gente entender como é que funciona a dinâmica da religião. Depois, esse momento que a gente está fazendo. E agora, apontar os caminhos para que a gente conviva com mais harmonia. E é básico em todos, eu tenho levado isso também como bandeira, que a educação, sobretudo a educação de base, deixando a criança na sua idade que ela mais aprende, consciente de que as pessoas são diferentes, que elas podem professar crenças diferentes sem ser invasivo, isso é muito importante. Mas o que eu quero levantar? Também, assim como na justiça é complicado a gente tipificar, na educação também é muito complicado. A gente vive num estado laico, mas é quase impossível a gente levar a educação para essas crianças sem os seus líderes, sem os seus professores, sem os seus ensinadores passarem o seu proselitismo, o seu conhecimento religioso. Como é que a gente diferencia isso? Como é que é possível a gente levar educação com diversidade, com conhecimento diverso, sem influenciar com suas convicções religiosas? Pode começar pelo senhor. É complicado. Eu acredito que sim, mas nós temos aí um LDB, né, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que nos ensina a passar esse conteúdo sem necessariamente você puxar para esse ou para aquela crença. Infelizmente, a gente tem tido algo diferente, né? Realmente, os professores têm puxado para as suas convicções pessoais, né? Mas, de outra forma, você pode informar sem necessariamente querer induzir. Fazer o proselitismo da sua Exato. religião. E, às vezes, eu vejo um problema grande por parte de muitas pessoas que mantêm ainda seus preconceitos. Por exemplo, quando você vai fazer algum trabalho, eu sou professor e sei muito bem disso, você vai fazer algum trabalho, por exemplo, sobre religiões afro, existe um preconceito, né? Porque eles desconhecem o que é a religião afro. Você vai falar sobre o islamismo, as pessoas pensam logo nessa questão do radicalismo, de impor, quando na realidade não provém essas informações. Por isso eu acho que é interessante a instituição das comissões para que passe a fazer uma semana de diversidade religiosa, por exemplo. Estamos nos aproximando aí, 21 de janeiro é o dia de combate à intolerância religiosa. Para informar as pessoas como é a religião A, como é a religião B, como é a religião C, para que as pessoas vejam que não existe nada de diferente, muitas vezes, do cristianismo, né? Por exemplo, você vai ver o hinduísmo, o próprio budismo, são religiões que pregam a paz. Eu tenho mais um telespectador para participar. A Maria do Socorro, de Pirpirituba, quer conversar com a gente. Oi, Maria, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Olha, porque o tema do Enem foi esse tema aí, né? Uhum. Aí minha filha fez a redação, ela falou umas coisas assim, pedofilia nos padres na igreja, mas depois ela se tocou e acha que ela cometeu erro.
Sim, você acha que ela confundiu e acabou falando de pedofilia quando estava falando de intolerância religiosa? E quais os caminhos para combater a intolerância religiosa? É bem complicado porque a gente traz uma problemática católica, né? Ela está citando um problema católico, não é só um problema religioso, mas é um problema, acaba sendo um problema social, esses desvios de condutas existem em qualquer religião. E o homem ele é feito de pecado, ele é pecador na sua essência, ele tem a semente do pecado e tem um desvio para o mal. Então não independe da religião que ele professa. Voltando ao tema da educação. Ok. Então, muitas vezes os professores e nós confundimos coisas éticas com religião ou com religiosidade. Por exemplo, respeitar as pessoas mais velhas ou as pessoas mais jovens, ser honestidade, caráter, procedimento. E isso não é algo que se ensina como religião. Isso é algo que nós aprendemos em casa com nossos pais. Caráter. Isso é caráter, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, algumas escolas, elas confundem isso como religião. E aí vai dizer para o jovem na sala de aula que ela agrada a Deus tal ou Deus Y, se ela for honesta, se ela não roubar. Não é isso, né, que nós temos que fazer. O ensino da religião no Estado laico é algo muito complexo. Né? Precisa o professor, eu já fui professor do curso de contabilidade, de direito e legislação. E eu era um líder religioso também, mas eu ensinava ética, caráter, ensinava procedimentos que é inerente à pessoa em qualquer religião. Então, se nós tivermos a capacidade de pegar o jovem e reforçar aquilo que ele deve aprender em casa, sem cunho religioso, para que ele possa prosseguir depois com sua religiosidade, de acordo com a sua família, isso é o ideal. Né? Às vezes um pouco utópico, né? Mas é o ideal. A escola não tem que se preocupar com a religião do meu filho. Quem se preocupa em ensinar religião para o meu filho sou eu, né? Quantas vezes ele deve orar por dia, as escrituras que ele precisa ler, às vezes que ele tem que ir para a igreja, os mandamentos que ele tem que cumprir. Tudo isso é minha responsabilidade, não responsabilidade da escola do Estado. E do Estado muito menos, né? Então, o Estado me provém o quê? Segurança, saúde, educação, mas deixa a religião com os religiosos, né? Deixa nós cuidar dos nossos filhos. Agora, quando nosso filho vai para a escola, quando o filho dele, não é, se encontra com meu filho na escola, eles têm que aprender que tem que se respeitar. E eles têm que aprender o que nos aproxima, muitas vezes maiores que o que nos separa. Deixa eu colocar mais um telespectador, a Vilma, não é isso? Edvilma de Santa Rita. Alô, querida, boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. Eu quero muito parabenizar vocês pelo tema muito importante, de grande relevância para o nosso estado. E quero falar uma coisa muito importante. A telespectadora perguntou qual é o caminho para acabar com a intolerância. E o caminho para acabar com a intolerância é através da educação. Educação no lar, educação na igreja, educação no colégio. Então, através da educação, eu ensino respeito à criança, ensino respeito. Através da educação é o caminho para a intolerância. Obrigado. A senhora foi cirúrgica no seu apontamento. É isso mesmo, né? E se você, de repente, quiser um ensino religioso com o viés que você entende, nós temos escolas particulares, Sim. privadas, que ensinam, deixa eu citar. Nós temos um ensino religioso. Por exemplo, durante 4 dias por semana, nossos jovens de 14 a 18 anos assistem 1 hora de aula todos os dias. O pai leva eles para assistir. Então, a educação religiosa é providenciada pelo pai e pelo líder religioso. Mas eu falo da educação acadêmica, realmente. Sim, se você sim. quer educar o seu filho num centro de educação privado, Sim. Tudo bem. Por exemplo, a gente tem Lourdinas aqui, ensino privado com o viés católico, todo mundo sabe. Então o pai que
pega o seu filho e vai matricular nas urdinas, ele sabe que o viés é católico para ser ensinado naquela escola. Se eu pego o meu filho, levo, por exemplo, para ser matriculado no Instituto Cidade Viva, eu sei que o ensinamento é protestante. Então, se eu quero esse viés religioso, eu tenho o ensino. Agora, o público, ele tem que se abster das suas convicções. E mesmo assim, o respeito, né? Eu tenho uma experiência, eu tinha 9 anos de idade, eu não tinha religião, e eu queria estudar numa escola muito boa, mas só que era uma escola católica. E eu fui fazer a minha matrícula lá e a moça que fez a matrícula me perguntou: você já fez a primeira comunhão? Eu disse: o que é isso? Ele disse: você não foi batizado aqui? Você é pagão? Eu digo: eu descobri que eu era pagão. Mas sabe o que ela falou para mim? Que eu só podia estudar lá se eu me batizasse lá na Igreja Católica. E eu procurei uns vizinhos lá, um casal que foram muito gentis, e eu voltei, eu queria estudar na escola. Naquele momento era mais importante estudar na escola, já que eu não tinha religiosidade, não participava de nenhuma religião. Então, ou seja, num caso como esse, não foi respeitado o meu direito de não ter religião. Eu vou fazer uma pergunta para o Erisson: como é que é criar os filhos numa sociedade que ainda olha os muçulmanos com... Imagino que os seus filhos sofram também um pouco dessa intolerância, ou até muito dessa intolerância. Sim. Antes de você responder, deixa eu colocar o Marcos de Sapé, que está no ar querendo conversar com a gente. Oi, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta... Fica à vontade. ...ao rapaz aí que é muçulmano, já que nós estamos nesse tema tão importante sobre a intolerância religiosa, é que nós vemos no noticiário que os países árabes, eles não aceitam Israel como nação, mas a própria ONU e a maioria dos países do mundo aceita. A minha pergunta é se os muçulmanos daqui do Brasil reconhecem Israel como Estado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por sua participação. Responda lá o nosso telespectador, a gente fala da criação dos filhos. Na verdade, nós reconhecemos o direito daqueles que moram lá. Assim como Israel também tem que reconhecer o direito dos palestinos que estão lá há milhares de anos. O que nós não aceitamos é a invasão de terras palestinas, a expulsão de palestinos das suas casas, a derrubada indiscriminada de casas de palestinos. O que as pessoas não falam é que 30% dos palestinos são cristãos e sofrem com invasão de terras, sofrem com expulsão de pessoas das suas casas. Eu já vi idosos sendo expulsos a pontapés das suas casas por colonos israelitas. Nós respeitamos o direito de Israel de se defender. O que não concordamos é Israel invadir, tomar casas e agredir inocentes, inclusive cristãos, porque 30% da população da Palestina é cristã e ninguém fala isso. Para a gente entender, essas invasões, elas se dão através de um domínio territorial que lá no Pentateuco foi dividida essas terras por herança. Eu queria que você deixasse claro como é que é feita por que há essa interpretação de quem é aquela terra, aquela faixa de terra pertence a quem e por que existe essa invasão geográfica? Na realidade, se você analisar a história, o próprio Jesus é palestino, que ele nasceu em Belém, que é hoje território palestino. Então, Jesus era palestino de nascimento. Mas o que é que acontece? Aquelas terras, pessoas moram lá há milhares de anos. Quando a instituição do Estado de Israel, houve uma migração, eu posso falar até que ela foi não natural, porque a grande maioria das pessoas eram provenientes da Europa, do Cáucaso, né? E nunca nasceram nem foram criados ali. Os palestinos não, eles nasceram e foram criados naquela terra. Mas a ONU tomou essa resolução e muitos europeus foram morar lá. O problema é que eles começaram, a partir daí, Israel, a invadir a terra de palestinos e tomar suas casas. Com que argumento? Com argumento religioso, da intolerância religiosa, de que Deus me deu a terra e ela é minha. É isso que fazendo, porque receberam por herança essa terra. Seria isso, voltando para Abraão, né? Mas eles não recordam que os árabes, inclusive os palestinos, eles são descendentes de Abraão também, porque são descendentes de Ismael,
o filho primogênito de Abraão. Filho de Que é o Agar. filho da promessa. Filho de Agar, não. Também. Né? Filho de- também, né? E essa discussão de quem seria o filho real da promessa? É complicado, né? Cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, mas o que temos que ter certeza é que os descendentes de Ismael, como os descendentes de Abraão, são filhos de Abraão. Eles né? podem ter mães Provenientes, diferentes, mas diferentes, pais... né? É como a herança, você é casado e tem filho com uma mulher, depois tem filho com a outra. A sua herança vai ter que ser dividida para aqueles filhos, independente de quem era a esposa natural ou não. Né? Filho é filho. Né? O que a gente defende é que convivam em paz e que não tomem aquilo que é do outro, não forcem a invasão, não tomem. Isso é que é o grande problema. Deixa eu colocar mais um telespectador no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade, meu irmão. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta aí ao representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida por Mormons, com relação ao seu fundador, Joseph Smith, se realmente ele foi assassinado pelos maçons e se ele era maçom. Como diz a história, alguns historiadores falam que ele era maçom e por ter revelado alguns segredos da maçonaria, uma turma de maçom assassinaram ele, como assassinaram também o seu irmão. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, fique à vontade. Voltamos para aquela mesma no início que eu falei. O mais complicado da internet hoje, das informações do Dr. Google, é que você é o seguinte, tem duas opções. Ou você botar esse assunto no Google e ter lá a opinião de 10 mil pessoas, ou você colocar o site da igreja e ler o que está escrito lá. É o mesmo caso que acabamos de falar agora sobre Israel e a Palestina. A briga ali. territorial. Tem duas maneiras de você fazer. Ou você vai no Google e vai ver aquilo ali, você toma um partido, ou você lá está sobre Abraão, sobre Agar, depois sobre Sara. E vai tirar suas conclusões, né? Então, a questão da igreja mórmon e a maçonaria, nós não temos nada contra a maçonaria. Nós não temos nenhuma... O membro da nossa igreja, se ele quiser se tornar maçom ou não maçom, é uma opção dele. Agora, nossa religião, por ser algo que é voluntário, como ocupa muito tempo, todo o tempo livre que eu tenho, eu estou lá servindo de uma forma ou de outra. Se eu tiver mais alguma coisa que me traga mais tempo, a família vai perder alguma coisa, a minha saúde vai perder algum tempo, mas nós não temos nada contra a maçonaria. Então, a questão de Joseph Smith ser maçom, sim, a história conta lá. E que ele possivelmente tenha sido assassinado por um grupo de maçons. Não, que ele foi assassinado por maçom, não tem nada a ver isso aí. Né? A igreja mórmon estava naquela época, na época de expansão. O mórmon tem uma característica muito interessante, onde chegava uma comunidade mórmon, eles compravam entre eles, produziam entre eles, a cidade onde eles estavam progredia e a comunidade de lado ia à falência. E isso provocou muitos problemas, muitos conflitos. Teve depois o conflito econômico daquela época, 1830. Aquela velha relação poder e religião. Poder e religião. Depois teve a questão das pessoas que se filiaram à igreja com um propósito, ficaram descontentes e passaram a perseguir. Então, juntando tudo isso, então ele foi realmente assassinado. Mas não podemos jamais afirmar, não tem nenhuma história nem na maçonaria, nem na igreja mórmon, que nós vamos dizer que foi o maçom que matou Joseph Smith porque ele Deixa revelou. eu fazer então agora, acho que possivelmente a penúltima pergunta, a última pergunta depois das considerações. Eu acabei cortando o seu raciocínio quando coloquei o telespectador no ar, e aí faço a mesma pergunta para os dois. Sim. Como é que é criar os filhos, né, dentro dessa sociedade, para um muçulmano e para um mórmon? Veja bem, eu não posso nem falar de experiência própria que não os tenho ainda, mas eu vejo os irmãos matriculando seus filhos em escolas regulares, mas eles têm o cuidado de cuidar da educação deles dentro de casa, de sempre levá-los à oração, a ler o Alcorão para eles. A família muçulmana, ela é uma família, basicamente uma família tradicional. Ela preza pela família, preza pela educação dos filhos e preza pelo bom comportamento, pelo respeito aos pais, respeito aos mais velhos. Então, aquela educação que nós tínhamos antigamente, que não temos mais, e relevamos a educação para a escola muitas vezes, as famílias muçulmanas ainda mantêm esse padrão.
Então, por isso que existe uma certa tranquilidade, porque o ensino dos valores familiares ainda é muito forte. Muito forte. Né? Isso faz toda a diferença. Com toda certeza. Nós temos aí crianças fantásticas. Inclusive, não se bate em criança até depois de certa idade, né? Para que eles aprendam pelo exemplo, que é o mais importante. Para os mormons. Eu já tenho netos, né? Tenho 2 netas já. Então, o que acontece? É exatamente igual ao que ele está falando. É interessante, né? Licença, que se a gente for falar dos costumes sem citar a religião, Sim. cabe em qualquer religião. Sim, Olha, ele está falando do mormon, não, ele está falando do muçulmano, ele está falando de um crente, está falando de um católico. Eu eduquei meus filhos em casa, ensinei honestidade para eles, ensinei caráter, ensinei a estudar, ensinei a respeitar os mais velhos, levei para a educação religiosa, eles fizeram o seminário durante todo o tempo. Meu filho, quando fez 18 anos, 19 anos, foi fazer um trabalho voluntário, ele voltou, como todo mormon, casou jovem, casou com 21 anos de idade. Minha filha casou com um jovem que fez o mesmo trabalho com a família dele, ou seja, são casados. Meu filho tem 11 anos de casado, a filha tem 12 anos. Nossa netinha, ela recebe em casa educação de honestidade, dignidade, moral, vai para a escola, domingo ela vai para a primária, que é um local onde ela aprende sobre religião, aprende sobre Deus, aprende sobre oração, é exatamente igual. A diferença é que nós não transferimos isso para outra pessoa, nós fazemos isso. O que ele faz com os filhos dele, eu faço com meus filhos, né? E é nossa responsabilidade. Então, ao assumir isso, claro, nós não estamos falando na parte que eles vão sofrer lá fora por ser diferente, mas como criar, criamos ensinando em casa. Senhores, sem nenhuma sombra de dúvidas, me sinto como uma pessoa que está levando essa entrevista, que está conduzindo essa entrevista, me sinto regozijado em tê-los aqui, em conversar sobre um assunto tão diferente, mas tão latente, Sim. tão bom de se falar, quando tudo é costurado pela palavra respeito, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, acredito que discussões como essa, a gente acaba atingindo o objetivo lá da prova do Enem, Sim. que é construir os caminhos para acabar com a intolerância religiosa, e queria deixar o espaço aberto para vocês se despedirem já nessa parte final da nossa entrevista. Pode ficar à vontade. Bem, agradecer pelo espaço e dizer que qualquer religião, ela vai ser notada com suas ações. Não adianta eu dizer que faço parte da religião A, B ou C, mas eu falo mal do meu vizinho, eu cometo algo ilícito. Então, a religião deve ser aquilo que a gente vive, né? E se você tem alguma dúvida, se você quer saber realmente o que é a religião, procure alguém que faz parte dela. Porque se eu estou doente, eu não vou procurar um mecânico, eu procuro um médico. Então, se eu quero saber mais informações sobre a religião A, B ou C, converse com um adepto, que você vê que realmente é uma pessoa de caráter e respeito. Porque gente boa, gente ruim, existe em todos os segmentos, em todos os credos, em todas as profissões, você sabe disso. Existe bom e mau jornalista, existe bom e mau advogado, existe bom e mau religioso. Então, pessoas ruins ou boas, não independe de credo, raça ou país. Placa de igreja. Exatamente. E dizer que hoje, no mundo, somos 1,8 bilhões de muçulmanos. Desses 1,8 bilhões, apenas 15% são de países árabes. Então, os árabes são a minoria. Então, quando você pensar em muçulmano, esqueça o árabe, o turbante, né, o deserto. Pense que é uma religião que está aí, com a sua grande maioria, não é árabe, nem nasceu num país árabe, né? Não confunda região com religião, não é isso? Então, nós somos uma religião que prega paz, tolerância e amor. Para que você realmente veja que isso é verdade, converse com o muçulmano e saiba um pouco mais da realidade. O que é que a religião que vem também do tronco de Abraão prega? Não é nada diferente do cristianismo, não é nada diferente do judaísmo. A única coisa são detalhes teológicos, não é? Mas no seu bojo teológico, nós ensinamos que você deve respeitar o outro. E Deus, na realidade, Ele busca o melhor caráter, o melhor cidadão, a melhor pessoa. Muito obrigado. Fica à vontade. Todos nos encontramos em Abraão, não tem jeito. Então, eu tenho uma forte convicção, né? Eu tenho assim
eu tenho não é utópico, mas é algo que eu tenho visto o progresso, tenho visto isso progredir. Eu gostaria de ver cada vez mais a sociedade envolvida. Esse tema do Enem foi uma coisa maravilhosa para mim. Puxa, até que fim. Eles não pediram para falar sobre o problema. Eles pediram para falar sobre a solução do problema. Por isso que eu não quis ficar só naquela prova, eu quis trazer para cá. Pois é, a solução, o que é que podemos fazer, não é? Vamos continuar educando nossos filhos, vamos dar uma educação religiosa aos nossos filhos, vamos ensinar eles a ter respeito, vamos ensiná-los a ter as coisas, a lutar por isso também, seguir os atributos de Cristo, servir as pessoas, ser pessoas amáveis, gentis, e amar as pessoas como Deus amaria todas as pessoas. Então, na hora que isso acontece, na hora que eu passo a amá-lo, né? Passo a amar você como filho de Deus, tudo muda isso aí, né? E voltamos para aquela mesma palavra, o que nos aproxima é muito mais do que nos separa. Né? Então, e se quiser saber alguma coisa, digo para ele, não vá procurar no Dr. Google não, que você vai ficar maluco. Você vai perder até você vai pensar até que você nem existe se for procurar. Não é? Procure no site oficiais da religião, procure um religioso que tenha realmente todos os atributos que você procura e vai ter informações necessárias. Muito obrigado pela presença de ambos. A gente vai para o intervalo e eu volto já já. Nesse Natal, quem comprar na Casas Bahia pode ganhar R$100 mil para reformar a casa e deixar tudo novo. E também concorre a 2.000